Bom dia, paz do Senhor. Mais um dia. Hoje é domingo, dia 23 de fevereiro, nosso vídeo número 107. Vamos prosseguindo, perseverante, porque buscamos o renovo, a força, a orientação através do Espírito Santo, no entendimento que Ele nos traz na palavra dEle, onde o Senhor se revela a nós, nos fortalecendo, nos avivando, né? Como a gente diz, é a bússola que nos mantém seguro, sabendo a direção, sabendo para onde temos que ir, olhar. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu quero lhe agradecer pelo ontem, mais que especial, porque agora acordados podemos testificar, Pai, que ontem o Senhor proveu todo o necessário para que a gente vencesse, Deus. Acordando hoje, Pai, nós podemos testemunhar que o Senhor ouviu e respondeu às nossas orações para que o Senhor cuidasse de todo o necessário, Pai, para terminarmos o dia engrandecendo o Teu nome. E aqui, primeiramente, lhe agradecemos, Pai, esse ouvir e responder Teu, Deus. Obrigada, Senhor. Acordamos, o Senhor ainda tem propósito para as nossas vidas aqui, Deus. Oh, Senhor, queremos lhe entregar esse momento, Pai, onde o Senhor há de nos alimentar, nos ensinar, nos exortar a prosseguir, Deus, a perseverar nessa busca, Pai, para ser transformado, oh, Senhor, para ser preparado, Deus, no Teu mover. Oh, Senhor, ajuda-nos a prosseguir, meu Deus, ajuda-nos. Louvado seja o Teu santo nome. Toma esse momento aqui, Senhor. Fala aos nossos corações. Que haja cura, que haja libertação, porque estamos sob o Teu poder, Espírito Santo. Oh, Senhor, toma esse dia nas Suas poderosas mãos, Senhor. Onde tivermos de estar, vai à frente, Deus. Cuida de todos os nosso clamor nas situações difíceis, nas nossas dificuldades, Deus. Nossos entes queridos, os nomes que sempre colocamos diante de Ti, aquelas causas, Pai, que a nós parece impossível, Pai. Quantas coisas já deixamos até, Pai, de repente de orar, porque desistimos devido a achar até que não é para ser. Oh, Deus, inspira-nos, Senhor, inspira-nos, fortalece-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir confiantes, Pai. Traz o Seu regozijo aos corações. Anima-nos, Pai, a Te buscar, melhor Te servindo, Pai. Encha-nos e abastece-nos nessa manhã, Pai, com a Tua palavra. Eu já estou lhe agradecendo, Pai, que não saiamos daqui desse momento da mesma forma que estamos chegando, Deus. Muito obrigada por essa rica oportunidade, Deus. Amém e amém. E a palavra do Senhor agora aqui, vamos ver em Filipenses, essa carta de Paulo. O pastor está dizendo aqui até sobre o apóstolo Paulo, que ele disse, apóstolo Paulo, que preferiria morrer do que dar a impressão que estava servindo o Senhor por dinheiro. Por essa razão, ele se autossustentou enquanto pregava em Corinto. Para ele, qualquer coisa que difamasse o seu testemunho por Cristo era pior do que morrer. E isso foi quando Paulo escreveu aos Coríntios, né? A carta de Coríntios, logo nos primeiros capítulos, 8,
ele fala, né, pessoas estavam criticando, né, o clero, né, no caso os líderes, né, pastores, os ministros, as lideranças dessa igreja, de ser um evangelho por dinheiro, né, como a gente vê hoje em dia também, né, tem sempre isso. Satanás desperta muito esse lado, muitas pessoas se recusam até devido a esse sentimento, né, como se fosse algo, como um trabalho, como um emprego, e tirando do povo verbas, tem muita coisa especulativas nesse sentido. E Paulo estava proclamando o evangelho, né? O sustento dos pastores e de muitos ali na obra, como missionários, vem da igreja, vem do dízimo, né? O dízimo é para manter a obra do Senhor, mas muitos ainda não alcançados verdadeiramente pelo Espírito Santo, ainda não creram realmente, ainda não completou-se a obra neles, né, de santificação. E aí tem esses pensamentos, e Paulo nessa carta de Corinto está explicando tudo isso, né? E ao longo dos séculos, muitos tiveram essa mesma convicção e o provaram morrendo como mártires em vez de negarem ao Senhor. A maioria de nós nunca enfrentará um ultimato como ou você nega Cristo ou vai morrer. Mas o nosso estilo de vida deve refletir que cremos que algumas coisas são piores do que a morte. Na véspera do Ano Novo, em 1951, eu fiquei profundamente impressionado ao ler a declaração de Paulo lá em Filipenses, onde ele disse que sua expectativa suprema seria não ser envergonhado em nada. Sua única esperança era não somente a de ser libertado da prisão, mas que Cristo fosse glorificado em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu fiquei também tocado por sua declaração cheia de confiança, onde ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desde essa noite que li isso, tenho dito ao Senhor muitas vezes que preferiria morrer a fazer algo que desonrasse o seu nome, quebrantasse o coração, por exemplo, da minha esposa e da minha família, ou decepcionasse aqueles que me respeitam. Sim, algumas coisas são piores do que morrer, e desonrar a Cristo é uma delas. E quantas vezes nós tememos isso, né? Decepcionar a Deus com nossas atitudes para com os outros, ou até nosso testemunho, né? Aqui a gente já falou sobre ser pedras de tropeço ou pedras de edificação, né? A gente pode, com os nossos atos, fazer uma pessoa desanimar, paralisar, se afastar da igreja, ou animá-la a prosseguir, né? Então, como é bom quando a gente fica sabendo de algo assim, e o quão é ruim, desanimador até. A gente tem que vigiar muito, senão a gente acaba paralisando também quando a gente erra. Quando o que Cristo quer é que a gente persevere. O que é perseverar? É ter forças para prosseguir. Então, quando a gente reconhece, quando até o Espírito Santo nos mostra o nosso erro, a gente precisa corrigir logo, para não ser sucumbido nesse desânimo, nesse afastamento. Não é isso que o Senhor quer que façamos. Ele quer que a gente esteja sempre vigilante, reparando, de reparar,
né, os erros, esses danos. Somos humanos, somos carnais. O que a gente não pode é prosseguir errando, né? E Paulo aqui, nesse capítulo 1 de Filipenses, ele vem dizendo sobre a prisão dele. Eu imagino que muitos devem ter se afastado das igrejas de Paulo, muitos sob críticas, né, no sentido assim dele ter sido preso, mas muitos entenderam que ele foi preso por pregar o evangelho. Ele não teve culpa, assim como a gente vê Pedro, Barnabé, Silas, né, sendo preso por pregar, simplesmente por levar a palavra do Senhor. E muitos hoje sofrem esse tipo de prisão, essa perseguição, perdem a vida por amor a Cristo, né, por serem pregadores da palavra de Deus. E aqui ele mostra, vou ler a partir do verso 18 do capítulo 1 de Filipenses. Ele fala: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, a preferência dele, se ele pudesse escolher, era ainda estar vivo, né, para somar com esses irmãos. Ele sentia que ainda podia fazer muito mais pela palavra do Senhor, pela palavra da salvação, muito mais trabalho. Mas ele diz, como ele disse aqui, né, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu assisti um filme que eu até indiquei aqui, né? Você acredita? É sobre a cruz de Cristo, né? E nesse filme tem uma passagem de um senhor que anda pelas ruas carregando uma cruz, perguntando isso. E tem um momento que ele chega para uns ladrões, ele presencia um assalto, né, um roubo, e ele chega, o carro em fuga, né, os bandidos entrando dentro do carro para fugir rápido, mas eles param na janela do que está dirigindo, né, e o carro cheio deles, bandidos em grupo, e o bandido aponta, ele começa a falar para eles se arrependerem, porque senão iriam para o inferno, que havia, enquanto a vida, ainda uma oportunidade. E o bandido aponta no rosto dele assim a arma, né? E ele vira para o bandido, dá um sorriso e fala assim: pode me matar, eu estou pronto. Você está pronto para morrer? Ele fala dessa forma com o bandido e
E no decorrer desse filme, esse bandido, esse motorista, ele não ouve essas palavras, sabe? Ele não se importa com isso. Mas o rapaz, irmão dele, mais novo, que está no banco do carona, do lado dele, essa palavra entrou nele. Ele vem, durante o percorrer do filme, a se arrepender, né? E conserta a vida dele. Repara os danos, né? De más escolhas. Ou seja, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Não sabemos como Ele vai nos usar, quando, né? E nem quem Ele quer e vai alcançar. Nós somos servos e é o Senhor quem tem todo o comando, né? Então a gente só faz, só obedece. A gente está aqui na realidade recebendo essa revelação, esse entendimento para estar pronto para isso. Quando a gente se depara com alguém que começa a perguntar ou está enfrentando uma situação, pode ter certeza, as palavras vão vir à nossa boca. O Espírito Santo vai trazer na nossa mente aquilo que a gente tem um dia lido, um dia estudado, para que a gente traga, ou seja, Ele nos abastece. E a gente não sabe quando isso vai ocorrer. Pode ser com qualquer um. Pode ser num ônibus, alguém que senta do lado, ou o motorista do Uber, ou alguém no nosso meio de trabalho, alguém dentro da nossa igreja, passando por algo. Não sei, mas Deus usa. Nós não estamos aqui em vão. Paulo estava colocando para o seu povo, para os seus, as suas ovelhas, né? Porque ele era pastor das igrejas e se comunicava enquanto preso com cartas. Por isso que eu amo ler as cartas de Paulo. E aqui ele está aprovando para esses cristãos, né, que não era para ficar entristecido e nem se permitir ser envergonhado, né? Porque eu imagino assim, uma igreja com seu pastor preso, como muitos hoje acontece assim, né? Falam da igreja em si também, quando alguém erra realmente. Paulo aqui não. E ele estava feliz, porque como ele diz aqui, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. E ele fala aqui também, sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja para a vida, seja para a morte. Quantos séculos, quantos anos se passaram desde que aconteceu essas histórias aqui, essa de vida com o apóstolo Paulo. E hoje nós nos abastecendo do exemplo dele. Viver é Cristo, morrer é lucro. Deus deu a Paulo a importante tarefa de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Espírito Santo que habita no crente é chamado o Espírito de Jesus Cristo, porque é Cristo
quem outorga o Espírito ao crente na sua conversão. E é Ele quem, subsequentemente, batiza o crente com o Espírito Santo. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus, a fim de trazer redenção ao mundo. O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte, porque ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa com Cristo. A verdadeira essência consiste em viver de modo digno, permanecendo firme num só espírito e propósito, combatendo lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho, segundo sua revelação apostólica, defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos que Espírito, às vezes escrito na palavra, vem com letra minúscula. Tem o sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito e dedicação, diligência, e não sob o espírito humano. Eu queria só ler uma parte que eu vi aqui, sobre ser humilde. Porque a Bíblia tem um conceito teocêntrico de homem e salvação. Atribui máxima importância à humildade, porque a humildade bíblica subentende a consciência das nossas fraquezas e a decisão a atribuir de imediato todo o crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Devemos ser humildes porque somos simples criaturas. Somos pecaminosos à parte de Cristo e não podemos jactar-nos de nada. Ou seja, orgulho, né? A não ser no Senhor. Logo, dependemos de Deus para nosso valor e para nossa frutificação. E não podemos realizar nada de valor ou não permanentes sem a ajuda de Deus e do próximo, como Paulo diz aqui, que dependia das orações, né, da igreja e do Espírito Santo. Humildade, né, é reconhecer, como a gente sempre fala aqui, o nada que somos, o nada que podemos, se não for Deus através de nós, em nós e através de nós. É mais uma vez o que Paulo diz, né, sobre viver é Cristo e morrer é lucro. E a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, que somos usados também pelo mal. Então somos instrumentos. A gente tem que ter o cuidado de ser do Senhor. Amém? E só na gente saber que tudo que façamos, né, tem que engrandecer o nome de Deus, no sentido assim de essa vigilância que a gente está falando aqui, né, de ser daquela pedra na rocha, né, a pedra de Cristo e não pedra de tropeço. A gente tem que estar sempre fazendo, como a gente fala quando termina o dia, aquele balanço, né, do que continuar fazendo, onde precisa melhorar, que nenhuma empresa analisa, né, as suas vendas, os seus lucros, para ir suprindo as perdas e eliminando aquilo que está dando prejuízo, tentando identificar para ser bem sucedida, né?
E aqui também, Paulo sempre diz isso, né? O autoexame, né? Isso é muito importante para a gente melhorar, né? É que nem nessa vigilância que a gente diz, a importância de reparar, né? De refazer para melhor prosseguir. Senão a gente fica até estagnado demais, né? Não sobe, não galga degraus em direção a Cristo. Ai, Deus, muito obrigada por essa palavra hoje. E o pastor terminou aqui com uma frase que ele diz assim: para manter o seu testemunho vivo, você precisa morrer para o pecado. E é o que fala, né? A nova criatura. É preciso ir matando o meu eu para aparecer, né, mais a Cristo. É para a gente deixar nascer a nova criatura, porque quando a gente aceita, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo cuidados, nós vamos sendo mortificados, né? Por isso, quando a gente olha para a cruz, a gente vê que precisa morrer para que vejam, né, o novo. As pessoas têm que identificar essa novidade de vida em nós. E nós também, a gente precisa disso para se animar a prosseguir. E esse passo nosso aqui, de diariamente fazer devocional, estudar a palavra, eu diria que é o primeiro passo, né? Porque aqui a gente vai sendo direcionado nas nossas escolhas, orientado, né, aonde devemos prosseguir, o que devemos fazer. É a bússola. A gente iniciou falando assim e termina agora falando assim. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de termos acordado e estarmos aqui, Senhor, nos alimentando de Ti, Pai, fazendo a diferença na nossa vida, a nossa caminhada primeiramente. Porque para ajudar alguém, a gente precisa, Pai, primeiro se cuidar em força, em sabedoria, e é assim que o Senhor faz quando o Senhor se revela através da Tua palavra. Tome esse dia tão especial, o dia do Senhor, onde a gente vai aos cultos, em comunhão com os irmãos, louva, adora. Oh Deus, obrigada, Pai, por ainda termos acesso à sua igreja, à sua casa do pão, à casa de oração, por ainda podermos abrir a Tua palavra, quanto muitos, Pai, não estão podendo ter essa liberdade contigo, Deus. Mas o Senhor é um Deus que sustenta e dá força. Estamos lendo aqui a mensagem de um pastor Paulo, que estava preso. Oh Deus, muito obrigada, Deus, por esses exemplos, Deus, na palavra que o Senhor nos traz sempre para mostrar que não é vida fácil. O Senhor revelou que no mundo teríamos aflição, mas que precisaríamos ter ânimo, porque o nosso Senhor Jesus venceu e foi por nós, foi por amor a nós. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Abastece-nos da Tua força, Deus, da Tua sabedoria, Deus, e ajuda-nos, Pai, a testemunhar, Pai, o Teu amor. Muito obrigada, Deus. Vá à frente de onde tivermos de estar nesse dia, Deus. Glorificado seja o Teu nome. Amém. A paz do Senhor, irmã. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos junto buscar a vitória desse dia de hoje, porque amanhã a Deus pertence. Amém? A paz do Senhor.